Fala, Guilherme. Fala, Pedro, tudo bem aí? Tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? É, tô. E você? Tá me ouvindo? Maravilha, tudo certo, tudo ótimo. Maravilha. Boa noite aí, tudo certo? Boa Tudo noite. na correria? Cara, na correria, eu tô meio de sobreaviso com meu filho aqui, que tá precisando de uma atenção um pouquinho maior agora à noite. Então, qualquer coisa, eu vou ter que encerrar a live um pouquinho mais cedo. Mas aí a Tranquilo, coisa tá sob controle por enquanto. beleza, pode ficar à vontade. De antemão é uma honra, né, e um prazer poder conversar contigo. Eu já te sigo aqui nas redes, mas digamos de uma forma mais geral há um tempo, né, meio que pelo intermédio também com o Rafa, a respeito dos sistemas complexos, mas é muito bacana poder compartilhar um pouco do tempo e do conhecimento que você tem, e juntos tentar trazer para as nossas profissões e para quem usufrui, né, que são os alunos, os pacientes e os clientes, todo esse conhecimento e essa projeção que a gente vai trazer aqui hoje. Sim, cara, só um segundinho. Só um segundinho. Claro, fica à vontade. Pessoal, quem tiver alguma dúvida, quem tiver. Pronto, foi um segundinho mesmo. Não, tranquilo. Só falei para o pessoal, quem tiver dúvida, pode deixar aqui para a gente. Isso, deixa eu. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Desculpa aqui eu ainda não estar focado 100% na live, mas quero agradecer, Guilherme. Acho que a gente se conheceu recentemente, né? Comecei a acompanhar seu trabalho e, assim, eu tenho sido bem seleto com as pessoas que eu tenho acompanhado. Legal. Acho que com o tempo a gente vai aumentando a nossa bolha mais interessante do que, enfim, ficar entrando em confrontos desnecessários. Então, mas sim estar perto de pessoas que agreguem ao nosso trabalho, à nossa linha de raciocínio. E eu achei ótimo quando você me convidou para a live. Eu acho que eu já até tinha notado seu nome, seu Instagram aqui para futuramente também fazer o mesmo convite. Mas como você antecipou, assim, ótimo. Acho que vai ser uma boa troca aqui de informação que a gente vai ter, vai ser uma oportunidade para as pessoas tirarem algumas dúvidas. E exatamente esse ponto, né, eu sou profissional de educação física, mas mais para frente eu vou falar um pouco mais, você, fisioterapeuta, que a gente lida com o mesmo problema, né, que é a gente é formador de opinião dos nossos alunos, a gente. Sua live travou um pouco. Voltou? Deu uma Voltou, travadinha, voltou. acho que voltou, né? Isso. Então a gente tem esse papel de formador de opinião e pelo nosso papel como profissional, e me parece que muitos profissionais não têm essa ideia de que aquilo que ele fala é extremamente relevante para o sucesso ou não de uma intervenção, por exemplo. E como nós, né, profissionais de educação física, fisioterapeutas, nós estamos na linha de frente, né, nós atendemos pessoas com dor, nós atendemos o processo de reabilitação de lesão. Essa é uma atenção que nos últimos anos eu voltei muito das postagens que eu faço aqui no Resgate para essa variável, né? Para essa, enfim, para essa área em que a gente pode explorar muito e não explora tanto e tem efeitos muito positivos ou não, né, no processo de reabilitação ou de diminuição de sintomas. Justamente. E essas palavras que você disse, que foram até dentro do contexto da postagem que você fez, eu falei, putz, é isso, a gente precisa falar um pouco disso para mais gente que trabalha com reabilitação e hoje está muito em voga dentro do processo de reabilitação, tratamento de dor e movimento, trabalhar-se, né, principalmente na dor crônica, o movimento. Só que muito fica nesse termo ou nesse tema em voga de movimento ou exercício, mas muitas vezes, como você mencionou, a gente faz o contrário. Eu até notei uma frase que você postou recentemente numa legenda que é: cuidado para não ser parte do problema. E a gente não percebe, às vezes, que a gente é parte do problema porque a gente não entende o todo ou, como você mencionou, aquilo que a gente orienta pode ser pior do que o exercício que ele está fazendo ou qualquer outra patologia que ele tenha, né?
Mas muito bacana saber disso. Eu vou pedir para você me apresentar, só para quem está aqui e não me conhece, eu sou fisioterapeuta, trabalho há alguns anos já, principalmente em ortopedia e traumatologia. Recentemente fiz meu mestrado lá na USP em Ribeirão, especificamente no ombro, né, com a professora Ana Maria, mas desde a formação e graduação eu venho trabalhando com dor crônica, que é uma área complexa, né, que envolve muitas mudanças nos últimos 15 anos aí, e dentro desse processo também, né, eu descobri vários profissionais de várias áreas que vêm trabalhando nessa abordagem mais abrangente e menos com certezas, né? Ou seja, com mais incertezas para levar a gente a uma probabilidade do que possa estar acontecendo e o que fazer. E também por isso chegamos hoje aqui para falar com o Pedro Emerson. Então, Pedro, vou pedir para você se apresentar um pouco para eles e a gente começa esse papo. Bom, boa noite a todos mais uma vez. Eu sou Pedro Emerson, sou criador do Resgate do Movimento e sou profissional de educação física, ao contrário do que muitos pensam. Eu não sou fisioterapeuta, já pensei em alguns momentos fazer fisioterapia, mas passou, não entrou nos planos de fato, né? Mas sim, fiz um mestrado dentro da área da fisioterapia, em ciências da reabilitação na Uniswan. Ali tem grandes fisioterapeutas que estão ali na vanguarda de discussões sobre dor, enfim, que ali foi o momento que talvez eu tenha mudado muito e agregado muito valor à minha profissão, como profissional de educação física, né? Então, ao invés de eu tentar ir para o lado da fisioterapia, eu, na verdade, fez muito mais sentido eu pegar todas essas informações e trazer para a educação física, que é uma área muito carente dessas discussões que estão tendo hoje em dia a respeito de dor, de lesão e dessa visão, de fato, mais pautada em complexidade, mais pautada em modelos biopsicossociais, mais abrangentes, que tendem a contrapor, né, aquele modelo biomédico tradicional, cinesiopatológico. Então, de fato, eu cresci muito, a minha visão mudou muito quando eu comecei a me aprofundar mais nesses temas. Uma curiosidade a respeito do resgate, o resgate começou em, acho que lá, 2016, 2017, e a minha visão era totalmente diferente do que eu tenho hoje. Certo? Então, as postagens lá atrás, até muitas eu já apaguei porque não faziam sentido, aquela informação está rolando ainda na internet, muitos vídeos que eu fazia não fazem mais sentido para mim. E teve, né, tinha muita gente que me seguia naquela época, e quando eu tive essa mudança de posição, de posicionamento, de reflexões, enfim, eu comecei a entrar em embate com muitos seguidores que já me acompanhavam no meu trabalho há muito tempo, então foi uma fase ali bem conturbada pro resgate, mas hoje, muitas vezes eu posto que, cara, eu acho que eu estou numa bolha que tudo que eu vejo está relacionado a esses profissionais, mas na verdade é que muita gente saiu e muita gente entrou atrás desse discurso. Isso para mim é ótimo, porque são discussões que só me fazem crescer também. Então eu tenho todo esse prazer em organizar essas postagens, estar participando de lives, fazer vídeos e tal, porque eu só tenho a ganhar com isso, né? Eu só tenho a ganhar quando eu transmito, porque eu vou ouvir também muita opinião sua, por exemplo, como é que você aborda esses temas, enfim. Então, sou professor de educação física, eu não sou fisioterapeuta antes que a galera comece a pensar nisso. De acusar, né? Já vai começar a te acusar aqui. Exatamente, né? Fala, Kelly, boa noite. Cara, mas quando né, eu conheci o resgate também, eu tinha pouco conhecimento a respeito, por exemplo, de sistemas de complexidade, dinâmicos, coisas relacionadas à complexidade mesmo, como a Tami falou, entender, né? Complexidade mesmo do movimento, que a gente até, que é profissional do movimento, a gente fisioterapeuta, tem dentro da faculdade muito ensino, muito reforço anatomopatológico e cinético funcional, mas de uma relação causal, né? Se isso não está assim, vai ter isso, ou vice-versa. Você precisa ter esse alinhamento, essa força, enfim. E a partir de quando eu conheci também e vim estudando o gato vai passar atrás.
conhecendo a respeito de dor em si, né, da própria denominação, definição, e do que parecia que não fazia sentido nessa relação causal, também começou a me levantar vários pontos de dúvida e de necessidade de busca, e que culminou em mudança, né? E essas mudanças eu acho que ainda são muito difíceis para alguns profissionais, que quando eu vi até a sua postagem, falei, vamos fazer uma live disso, era justamente sobre o que a gente pode causar de ruim, né? Que é a gente entendido ou entende-se como o nocebo. Então, queria que você falasse um pouco para a gente a respeito do nocebo, porque na nossa visão é uma visão em que algo de tratamento gera um resultado negativo. E aí tem-se várias perspectivas ou mecanismos, mas entendido como contrário do placebo, onde um tratamento leva a um resultado, um desfecho muito negativo. O que você tem a dizer sobre essa palavra que muitas pessoas ainda não conhecem? Exatamente, por definição, né, a gente acaba falando muito de placebo na mídia, no dia a dia, né, que são aquelas expectativas positivas, vamos falar de medicamento, né? Então, se a pessoa está com dor e vai tomar um Dorflex, se ela realmente acredita que aquilo vai diminuir o sintoma de dor, essa expectativa positiva, que é o placebo, né, pode representar muito na diminuição de dor e não de fato a ação do remédio em si. Pode ser naquela pessoa uma grande variável ali que vai modificar o sintoma dela. Então, o placebo está relacionado a essas expectativas positivas em relação a alguma intervenção. Pode ser, sim, também o exercício físico, por exemplo. Pode ser uma manipulação, pode ser uma terapia, uma terapia manual. E o nocebo seria o oposto, simplesmente o oposto, né? São expectativas negativas. Então, também uma pessoa que acredita que se movimentar essa expectativa negativa também ela pode ser bastante representativa na piora da dor e não de fato o ela se movimentar. Talvez, na verdade, a gente nem deveria estar encaixotando tanto as coisas, porque o sistema ele funciona se autoalimentando, né? Então, assim, seria algo que a gente pode levar em consideração, mas, na verdade, ela se movimentou e sentiu dor, aumentou a dor. Então, pode ter fatores cognitivos ali influenciando mais do que, de fato, o movimento em si. Então, aí a ideia é que a gente foque agora no nocebo, né? E também como o nosso papel como profissional ele pode ser um grande causador de nocebo. Isso vai desde, para mim, né? Desde lá do médico, o fisioterapeuta, o profissional de educação física, a mídia, eu vou dizer, os Instagrams da vida, o quanto de informação que a gente é bombardeado todo dia vai alimentando as nossas crenças, né, negativas a respeito de algum fator e, e sente que de fato isso seja às vezes um processo muito autônomo, né, aquele processo autônomo não, mas um processo muito ativo ali, né, mas sim algo que está enraizado já nas suas crenças, uma questão mais cultural e social ali de onde você está inserido. E aí nesse ponto a gente tem o modelo cinesiopatológico, isso que você trouxe, né? Que a gente, desde a faculdade, as nossas linhas de reabilitação musculoesquelética são muito pautadas nesse modelo, que tem uma conotação extremamente negativa para alguns aspectos relacionados a movimento, como, por exemplo, postura certa e postura errada, movimento certo, movimento errado, ativação correta muscular. Então, são alguns termos que são fáceis da gente identificar ao ler um livro, ao ler um texto, já qual é a linha de raciocínio daquele autor. E essa é uma linha de raciocínio que está enraizada na nossa sociedade. E o profissional, muitas das vezes, leva isso para a prática sem estar tão ciente do quanto ele está trazendo uma informação que pode ter um efeito adverso na expectativa do cliente, seja ele aluno, seja ele paciente. Essa última palavra que você falou, eu acho importante a gente salientar, a palavra adversa. A gente muitas vezes crê que o nosso tratamento não é em nenhum momento prejudicial.
que ele não tem nenhum efeito adverso, ou seja, um efeito que foge àquilo que a gente está querendo e que seria benéfico, né? Por exemplo, você lembrou lá de alguns anos atrás, eu lembrei do meu último ano de faculdade em que a gente fez uma cartilha para entregar para os pacientes numa ação lá na praça, lá em Ribeirão Preto, que era sobre algumas coisas a se tomarem cuidado para se evitar lesões. Por exemplo, como torcer um pano, como colocar o calçado, como varrer a casa e assim por diante. E aí daqui, conforme foram passando os anos, eu peguei aquele livrinho, até esses dias eu postei, e a pergunta era, por que eu fiz isso? Ou melhor, por que que eu aceitei essa informação e repassei? Será que isso não pode causar alguma adversidade com relação a alguém que vai evitar fazer aquilo e vai se limitar a fazer aquilo, ou seja, vai criar ou aumentar uma incapacidade que pode levar, né, pode influenciar ou moderar, por exemplo, o aumento da dor, dependendo do paciente, dependendo de vários aspectos. Mas a gente esquece que às vezes a gente tem esse efeito adverso e que a gente tem que tentar minimizar isso. Dentro da fisioterapia, você dizer para um paciente que você vai manipular e vai colocar algo no lugar, vai provocar um efeito oposto, né? Se você fala que vai colocar algo no lugar, é porque algo está fora do local, do lugar, né? Acho que travou um pouquinho. Vou esperar para voltar. Se vocês estiverem me ouvindo bem, só me deem um feedback aí que pode ser o do Pedro, mas vai estar voltando rapidinho. A internet vai ajudar, né? Se vocês estiverem me ouvindo, só deem um feedback aí. Deixa eu ver como é que tá a outra internet. Pedro saiu, vamos esperar ele voltar, mas eu vou continuando aqui, tá? Como eu disse para vocês, já está solicitando. Bora lá. Tá cortando, mas vai voltar. Obrigado por avisar aí. Ótimo aí. Eu troquei aqui o Wi-Fi também, que estava com o Wi-Fi lá de dentro. Acho que estava ruim. Beleza, me deram feedback que agora eu acho Mas que assim, você estava falando eu parei onde você estava falando da terapia, da manipulação e dos efeitos adversos. isso, que é, se a gente diz para alguém, eu vou manipular você para colocar algo no lugar. Isso, mesmo que seja nas melhores intenções, você está causando o efeito inverso de que, se não colocar no lugar, aquilo não vai melhorar. E outra, quem garante que aquilo está fora do lugar? E outra, existe evidência do oposto. Então, como na sua área você vê coisas nesse sentido, nesse exemplo? Bom, primeiro, eu vejo muito profissional de educação física fazendo manipulação, né? Então já está errado daí, né? Então eu já vi muitas dessas coisas, mas sim, fazendo um paralelo bem forte, né, com a minha área, está muito em relação ao melhor exercício, né, o discurso do melhor exercício para evitar tal coisa, ou determinada postura. O profissional de educação física gosta muito de trabalhar com posturas corretas, postura e evitar posturas erradas, né? Então, tem toda aquela questão da avaliação postural, tem toda aquela questão dos exercícios corretivos, né? De procurar por erros para entregar a solução. Eu costumo chamar que é produzir erros, né? Criar um problema para vender a solução, né? Para vender a solução. Então, são algumas enquetes que normalmente eu faço de tanto em tanto tempo e, de fato, a avaliação do profissional de educação física ela é baseada muito nesse modelo, né? De procurar por erros de movimento e oferecer dentro do seu programa de treinamento, né? Ali, vamos falar para pessoas em geral, não atletas, a ideia de que você vai corrigir movimentos que são falhos ou disfuncionais, que é um termo que eu nem utilizo mais porque eu não entendo também o que é um movimento disfuncional. Então, alguns termos eu acabei abolindo até do meu vocabulário porque eles não fazem muito sentido dentro da minha perspectiva hoje. Então, tem muito isso dentro da minha área.
Então, mais uma vez, se eu estou fazendo uma avaliação, aí vai no seu mesmo discurso, eu estou fazendo uma avaliação em que eu estou procurando por erros, eu aponto esses erros, né, aponto essas falhas para o meu aluno, eu faço um pequeno diagnóstico ali, né, o profissional ele acaba fazendo um diagnóstico e começa a trabalhar com causalidade, né? Então, se o aluno está com dor no quadril, está com dor na lombar, vai procurar por uma pelve instável, vai procurar por um quadril mais restrito. E aí é fácil fazer qualquer associação, porque vai encontrar muita coisa, né? Você vai encontrar muitos marcadores Aham. mecânicos ali que pô, é prato Parecem cheio para quem não plausíveis, né? tem. Exatamente, vem um aluno que não tem a informação, ele é o ignorante, né, nessa área, ignorante no Aham. sentido literal da palavra, e o profissional, como autoridade, vai estar vendendo, assim como eu, quando vou no médico, quando, enfim, né, eu estou ali com um problema, eu estou com dor, eu estou com alguma doença, e eu quero a Quero solução explicar. o mais rápido possível. Aí o que, que acontece muitas das vezes, né? Isso também eu acredito que na fisioterapia aconteça muito. Eu vou passar um exercício, eu vou passar um movimento, eu vou passar uma estratégia que pode ou não ter um desfecho positivo. O grande problema é que quando tem o desfecho positivo, de diminuir dor, por exemplo, isso começa a validar todo o raciocínio que o profissional teve. Né? Ele começa a explicar o mecanismo que reforça a crença do profissional. Viu? Então, se eu aumentei a amplitude de movimento do seu quadril, sua dor diminuiu, logo o problema era a restrição de quadril para essa dor aí que você está na lombar. Então, existe muita necessidade ainda nos métodos tradicionais, quando a gente sai da faculdade, da gente tentar explicar mecanismos para fenômenos biológicos, fenômenos, né, complexos que ocorrem no organismo, e a tendência é que a gente estabeleça relações causais e lineares, né? Então, Uhum. são redundantes. Eu vou reduzir o nosso sistema de movimento a uma parte para tentar explicar o todo. Aí que vem alguns conflitos com as abordagens mais modernas, porque o fato da pessoa ter, aí pode estar muito relacionado até ao próprio termo do placebo, o fato da pessoa ter melhorado porque fez uma intervenção de movimento, isso pode ter muitas explicações multifatoriais, que o exercício, ele de fato, ele é um fenômeno, é uma atividade que vai respingar em muitas áreas da fisiologia, não só na parte mecânica, mas desde a cognitiva, comportamental, e todas elas se eu for um psicólogo que tiver a nível cognitivo, se for, Sim. enfim, vai tentar ali pegar uma dessas partes para tentar explicar vários mecanismos diferentes, quando, na verdade, na minha opinião, não faz muito sentido eu ficar explicando o mecanismo, a ideia é analisar que, cara, diminuiu o sintoma, o aluno está satisfeito, o aluno está conseguindo manter essa retenção desse sintoma diminuindo, está se mantendo mais ativo, cara, isso é ótimo. Pronto, eu não tenho a necessidade, eu não preciso explicar para ele que eu corrigi alguma coisa, porque na verdade a Não probabilidade de sabe? eu não ter feito isso é muito grande. Né? Eu não sei. Aí você falou de quando você estava na faculdade que você, pô, por que você não se fez essa pergunta? Cara, não tem como alguém na faculdade, ela não tem a maturidade, não tem o suporte, não tem a posição ainda dentro da profissão de questionar um professor, por exemplo. É, Hoje é fácil para você entrar no mestrado e começar a questionar o professor, que você já tem uma experiência de profissão, você já fez outras graduações, você já tem uma experiência de vida que a pessoa na faculdade não tem. aham. Então, por exemplo, eu estou fazendo, acho que 12 ou 13 anos de formado. Cara, só depois de 5 anos de formado que a chave mudou. Assim, eu comecei a questionar aquilo que eu fazia. Mas antes disso, era simplesmente, eu fazia o curso e ia passando adiante sem questionar. Sim. Então, faz parte do processo de aprendizagem da maturação do profissional. Então, hoje, algumas questões, para mim, não fazem sentido serem perguntadas. Eu até Uhum. postei recentemente o vídeo do qual a melhor postura, qual a postura Sim. correta. Cara, essa é uma pergunta que não deveria ser feita. Como muitas outras perguntas não deveriam ser feitas. Porque não existe resposta para isso, a pergunta não faz sentido, por exemplo. E Então, talvez, sim, no final das contas, é uma.
uma massificação, digamos assim, do desfecho, como se cada profissional ou cada área tivesse a única resposta para o mesmo desfecho, por exemplo, diminuir dor. Para o desfecho, prevenção de lesões. E aí, eles esquecem que talvez eles precisam ser, ou a gente precisa ser um pouco mais humilde em reconhecer que para cada pessoa, independente de paciente ou cliente, há uma probabilidade de determinados fatores para influenciar naquilo, né? E eu sinto uma dificuldade quando eu vou avaliar um paciente em transmitir isso para o paciente. Ó, eu vou tentar, na maior das minhas possibilidades, aumentar a probabilidade de encontrar as coisas que mais influenciam para você estar assim e reverter o processo. Só que eu não vou conseguir fazer 100%. Falar que, isso é uma artrose e essa artrose está te causando dor, né? Quando a gente pensa em mecanismos, por isso que eu gosto muito também de reler alguns posts seus, reescutar alguns vídeos daqueles que falam sobre sistemas, mecanismos e assim por diante, porque a todo momento você fica questionando justamente o potencial de cada fator dentro daquele pensamento, dentro daquele raciocínio. Porque se a gente vai aceitando, né, como a gente está falando, vai só fazendo, talvez a gente está mais perpetuando as coisas ruins do que as boas. Porque a gente até o momento não entende realmente, né, o Sim, potencial de cada coisa. E se a gente aceita a mudança, acaba que a gente se sente um pouco, talvez, fragilizado ou impotente, porque está mudando e modificando aquilo que a gente achava que era o correto, né? Mas se a gente não muda essa visão e vai aprendendo com o tempo, a gente continua naquela mesma problemática lá de trás, né? Eu, particularmente até dentro da academia, já aconteceu lá em Ribeirão Preto, quando eu morava lá umas 3 vezes, de o profissional da academia vir e mudar o que eu estava fazendo. Eu estava fazendo exercício lá e ele mudava. E eu não brigava com ele no sentido assim, pô, você tá errado, eu tô certo. Eu apenas perguntava, por que que você tá pedindo para fazer dessa forma? Como você mencionou. E eu também, né? Eu questiono, por que que tem alguém que hoje diz que há uma postura correta, mas para quê? Por quê? E no momento eu perguntava, por que que eu tenho que fazer, sei lá, o manguito assim ao invés de fazer assado? E a pessoa não justificava na forma que me convencia a ponto de ser menos causal. E aí isso gerava alguns conflitos, mas sem a pessoa saber de qual profissão eu era e eu entendendo que ela era daquela profissão. Mas olha que interessante, né? Ao longo do tempo eu venho tendo mais conflitos com próprios fisioterapeutas no tratamento de dor. Quando pensam em, não, o tratamento então de dor crônica é prescrever ou colocar exercícios, mas muitas das vezes eles não pensam nessa complexidade do exercício e dos efeitos que ele tem indiretamente. Como você mencionou, né? Hoje em dia a gente sabe que um paciente que tem uma expectativa muito negativa frente a algo, ele tem ações ali da amígdala, da ínsula, se ele tem memórias ou experiências passadas, ou a córtex frontal, temporal, se ele vê alguma coisa, passou por uma experiência visual, o córtex, principalmente somatosensorial, visual, tem uma participação. Não só o córtex do movimento, da programação do movimento, que também pode ter muita importância ou efeito, né? ou influência. Então, essa questão do entendimento nosso, talvez, que é mais complexo do que a gente pensa, menos causal, menos linear, dificulte no início para a gente, né? Principalmente para sim. transmitir isso para o paciente. Mas, pelo menos na minha visão, é uma coisa extremamente importante para a gente não perpetuar isso que a gente está conversando desde o início, que é provocar o mal através da nossa profissão, né? Sim, sim. Aí a gente entra no ponto da mudança de paradigma, que realmente a gente não dá para ter um meio termo quando você começa a ter uma visão mais baseada em complexidade e ficar tentando justificar coisas a partir de relações causa e efeito. Não, não existe, sabe? Eu vejo como essa abordagem de biopsicossociais, de complexidade, enfim, ganhando muito espaço hoje, mas ainda com um discurso muito baseado em
causa e Análise. efeito, né? Na prática acontece o mesmo que acontecia antes, né? Quando vai traduzir tudo isso para a prática, ainda existe o profissional sendo o detentor da informação absoluta e o aluno ali, aquela esponja que é obrigado a aceitar tudo. Então essa foi uma das mudanças que eu vou dizer talvez mais drásticas assim que eu tive na minha atuação quando eu comecei a colocar em prática, é não entender que, cara, um exercício baseado em complexidade não precisa ser nada é, algo como exercício funcional, por exemplo. Não, não Aham. tem isso. A ideia de a gente levar a complexidade para a prática é, primeiro, a gente não vai conseguir é, estabelecer relações causais, não, por mais que algumas coisas possam ser muito claras, não, a gente não deveria estar tentando fazer isso. A gente pode sim fazer análise de fatores, né, conhecer os fatores e tentar gerenciá-los ou conhecer como eles se mudam ao longo do tempo, como por exemplo sono, eh, Aham. o nível de aptidão física, coisas simples, tá? Não precisa entrar muito em, Sim, sim. mas recuperação, nível de estresse, crenças e como isso vai se modificando ao longo do tempo, né, num período mais curto, ali ao longo da semana, ou num período mais crônico, ali ao longo de 3 meses, por exemplo, e também monitorando como essa dor ela vai aumentando, vai diminuindo. Então, são algumas estratégias que eu levo para a prática. E é isso, talvez o maior diferencial é que eu deixei de ser mais imediatista, né, vender aquela solução mais rápida e começar a explicar, fazer meus alunos entenderem que o processo ele pode ser longo, tá? E a gente precisa analisar o processo, a gente precisa do fator tempo para nossa tomada de decisão. Tem tomadas de decisões que vão acontecer em tempos mais curtos, mas só vai conhecer alguns desfechos num período mais amplo. Não é porque eu quero que o aluno fique comigo esse tempo todo. Não, não é. É para entender que alguns benefícios da atividade física, por exemplo, só vão vir quando ela for prolongada, quando ela for recorrente. Não adianta fazer o melhor exercício naquela semana, naquela primeira sessão que vai corrigir. Não, até porque vai ter muita coisa que eu vou fazer e vai diminuir a dor, mas pode ser que daqui a 2 semanas aquele mesma estratégia já não tenha o mesmo efeito. Então, o fator tempo é algo que eu começo a administrar melhor na minha prática agora. Aí vem aquelas questões, eu preciso explicar mais para o meu aluno o tipo de trabalho que eu estou conduzindo, e dentro dessa explicação eu começo a colocar ele também com um papel mais ativo do que menos passivo, como a gente está acostumado a fazer no modelo biomédico, em que o profissional é detentor da informação e a gente cala a boca e ouve, escuta e faz, né, como o seu exemplo, por exemplo. O cara passou, falou qualquer coisa ali, ignorando Muda. totalmente quem é você, não falou nem bom dia, nem não sabe com que você trabalha, não sabe por que você está fazendo e pronto. Ele tem uma cartilha que ele está seguindo, e tem mesmo, né? Tem aquela rotina da Aham. musculação, do treinamento, e pronto. Não, na verdade, agora, se é um processo de reabilitação, por exemplo, que é algo que eu trabalho muito hoje em dia com reabilitação né, e treinamento de pessoas que vêm de processo ali de diminuição de sintomas de dor, muitos já vieram do fisioterapeuta, vêm direto para mim. Então, o processo de reabilitação é do aluno, assim, é daquela pessoa. Eu estou ali meio como um facilitador para trocar informações, para atualizar sobre determinada temática, para propor algumas intervenções. Mas aí vem, porque eu também quero explorar os efeitos placebos desse tipo de intervenção, né? Aqueles efeitos adversos que vão gerar, né? Pô, eu estou vindo com um discurso diferente, eu estou dando a oportunidade dele escolher um É. exercício, aquele que ele mais gosta, Tá dele escutando fazer ele. no tempo dele, eu estou escutando ele, né? Então eu estou quebrando expectativas que talvez ele não Sim. teria e, e vou trazer isso também como um benefício multifatorial para o meu processo. Se é isso que vai diminuir o sintoma ou não, cara, para mim não interessa. Na verdade, eu estou tentando, com a prática do exercício, com a minha. Aí vem com o relacionamento aluno-professor, eu estou tentando incluir mais elementos positivos na minha prática do que ficar no modelo tradicional, porque o que a gente vê nos últimos, eternidade talvez, é que não vem funcionando o modelo tradicional.
Esse modelo biomédico, as pessoas cada vez mais têm dor, as pessoas cada vez mais têm medo de entrar num programa de atividade física, É, de pegar carga, né, de sobrecarregar o corpo. Às vezes a solução está realmente em aumentar a capacidade da pessoa pegar carga, mas aí é, tem medo porque o médico falou que não pode. e esse ponto de a gente procurar uma solução pela evitação, distanciamento ou ausência de, né, tal atividade, como se essa limitação, essa ausência ou evitação fosse o que traria o benefício, na verdade, não só não traz o benefício, mas traz o malefício, né? Ao invés Traz da um gente nocebo. ao invés da gente aumentar a capacidade do aluno, do cliente, do paciente, a gente até hoje ainda faz muito, e eu digo nós profissionais da saúde, é essa Sim. limitação. Então, independente de qual profissional, mas receber uma cartinha de outro profissional dizendo faça isso, já é você, ele te limitando, né, na sua prática da profissão. Além disso, ele realmente avaliou a condição do paciente para aquilo que ele está, entre aspas, limitando, que muitas vezes ele limita, né, o paciente, ele às vezes nem avaliou, Sim. ele acha que pelo entendimento dele, teoricamente, aquilo é evitável, deve-se evitar para não prejudicar. E quando você avalia, você não vê nenhum mecanismo, algo que justifique aquilo. E aí você pensa, talvez o que você precisa é o inverso, melhorar a sua condição. E muito que eu sinto falta, às vezes, dentro da profissão da fisioterapia, e eu também, por exemplo, eu tenho vontade de fazer outras graduações. Uma delas seria até psicologia por conta da área que eu trabalho, que é dor crônica. Mas eu sinto falta de reconhecer quando eu acho que um paciente precisa de, por exemplo, mais carga para um treinamento, ou um tipo de treinamento específico, porque eu não sei fazer isso. Então, me sinto Uhum. muito mais à vontade de encaminhar para alguém que faça, assim como quando eu detecto grandes yellow flags e eu preciso encaminhar para um psicólogo, de encaminhar para algum profissional de educação física, que, na minha visão, entende muito mais dessa gestão. Só que aí entra uma problemática. Onde que eu encontro, por exemplo, alguém Um como profissional que vai você seguir sua linha. que vai seguir a linha ou que não vai gerar Exatamente. o backfire effect, né? Eu mando Uhum. ele lá e aí ele depois recebe todas as informações inversas e tentando dizer que ele precisa fortalecer, porque se ele não fortalecer é por isso que ele vai ter dor e assim por diante, né? Diz, essa não é transição, porque não é daqui sempre para lá, né? Eu acho que é uma via de mão dupla, mas esse encaminhamento, essa conversa, eu também sinto dificuldade, né? E quando você diz para alguém, ó, o que que você acha disso? Você passa todo o screening que você fez do paciente, às vezes a pessoa não releva, né, essa Sim. visão ou essas visões. Então, eu acho que se a gente conseguir mais, por exemplo, a gente tem hoje muitas ferramentas, né? Tem como é que fala? A planilha. Ela é uma forma de escanear, certo? O que fazer, como fazer com o cliente. Dentro da Físio, a gente tem hoje muitas formas de ir escaneando com o paciente um mecanismo. Vamos supor, nociceptivo, nociplástico, etc. Pô, a gente tem ferramentas, por que que a gente não usa? O que que falta é chegar em alguém, é convencer um profissional, ou é porque realmente ele quer o mais fácil, mesmo que não seja efetivo, sabe? É, essa visão, eu acho muito importante também a gente conhecer nossos limites de atuação profissional, que quando eu falo que eu já vi muito profissional de educação física fazendo manipulação, é porque isso assim como também já vi fisioterapeuta passando treinamento de cardio, né, algum tipo de Então, reabilitação cardíaca. Então, é muito importante a gente saber, cara, óbvio que eu vou receber alunos com dor, todo profissional de educação física vai trabalhar também com pessoas com dor, mas quando elas fogem também das minhas expectativas de que estão além das capacidades que eu tenho nesse momento e que eu preciso indicar um fisioterapeuta, eu tenho os fisioterapeutas que eu vou indicar, que muitas vezes vão seguir essa linha e vão me dar um feedback que eu vou entender, né? Vai fazer sentido para o meu trabalho. Mas aí também tem muitos alunos que têm os físios de preferência dele, que vão. Tem aluno, por exemplo, que treina comigo e faz osteopatia toda semana para fazer manipulação. ajustes, né? Faz os ajustes, aí vem treinar.
Eu comecei a ter uma visão um pouco diferente, ao invés de entrar em conflito com essa ideia. Isso não é de todo ruim. Vamos ver se vocês acompanham um pouco. Não é de todo ruim porque ele tem uma relação com aquele osteopata que ele confia e que de fato diminui sintoma. Ponto. Diminui sintoma que torna ele apto a continuar treinando comigo. Né? Então, dentro dessa visão, é muito importante que ele diminua o sintoma e, para mim, faz mais sentido ele se manter mais ativo no longo prazo, já que eu não vou entrar em conflito, né? Quando a gente começa a bater e discutir muito com uma crença muito forte, não adianta. A gente vai tomar uma porrada de volta porque é crença, né? É que nem discutir religião, discutir futebol. Então não é uma via em que eu tento. Eu gosto muito de trabalhar os motivos pelo qual eu acho que não faz sentido, mas eu nunca diria, como eu já disse antes, que não faça, porque isso não faz sentido nenhum, quando na verdade tem benefício para esse determinado aluno, porque por qualquer motivo tem. Ele volta com uma diminuição de sintomas. Isso é importante para mim. Então eu tento explorar também um pouco esse lado. A ideia do trabalho multifatorial ela é muito importante, mas quando existe essa concorrência de informação, ele deixa de ser multifatorial, né? Começa a vir, aí sim, começa a gerar muitos efeitos e muitas informações contrárias no aluno, no paciente, que aí para mim também não faz muito sentido. Então eu só indico profissionais mesmo que vão trabalhar dentro da minha linha, mas caso eu não consiga indicar, eu vou tentar enxergar nessa forma, né? Analisar como é que está sendo essa relação, como é que o aluno está voltando depois desse contato com o profissional. Mas a ideia é que, pelo menos um dos grandes objetivos das minhas intervenções em pessoas com dor, né, na verdade, em qualquer tipo de pessoa, é que ela se mantenha fisicamente ativa no longo prazo. É uma avaliação contínua, né, Pedro? Exatamente. Dentro da físio, se tem uma coisa que eu tenho aprendido e ensinado para qualquer fisioterapeuta ou até qualquer outro profissional que eu escuta sempre avalie. Ah, mas eu já identifiquei que é tal diagnóstico. Não. Amanhã esse diagnóstico para você pode fazer sentido, mas para o paciente a condição tá diferente. Então, a cada consulta, a cada encontro é uma nova reavaliação por novos fatores influenciadores, moderadores, modificadores no caso dele. Então, se a gente não tem essa avaliação constante, né, eu gosto dos sistemas que avaliam isso no sentido de o que hoje está sendo mais saliente do que na outra vez que eu encontrei aquele paciente, né? Porque muda. Isso. E aí, se você achar que vai ser sempre o mesmo, você não está fazendo o mínimo que você poderia para aquele paciente, para aquele cliente, aquele aluno, né? Você não está entendendo o processo de transformação, modificação que ele está passando e, como você mencionou, pode às vezes demorar. E tem que, às vezes, ao longo do trajeto mudar. Né? Você não precisa sempre manter o mesmo tipo de abordagem, sempre o mesmo tipo de modificação, como se aquilo fosse eterno para um lugar que você não sabe onde você vai chegar. Né? Sim, sim. Assim, eu acho que o que a gente precisa ter como profissional é mais transparência mesmo com o que é atual, com a ciência, não, assim, óbvio que isso que a gente está discutindo são os nossos vieses, né? A gente precisa também entender isso, né? São as nossas crenças que também limitam que a gente faça algumas coisas e também permite que a gente faça outras. Então, é conhecer também as limitações dessa abordagem, óbvio que elas existem, né? Mas acho que todo profissional deveria fazer essa autoleitura, certo? Daquilo que a gente está passando adiante, como o nosso aluno está recebendo isso, porque isso vai ser totalmente determinante para o desfecho. Durante muito tempo me perguntavam como é que eu conduzo as minhas avaliações, né? Se eu tinha algum repertório de movimento, alguma coisa assim, cara, isso também é algo hoje que não faz sentido ter alguma coisa muito engessada, cada aluno é um aluno, não tem uma avaliação de movimento geral, alguma coisa assim. Cada aluno é uma história, ponto. O que eu tive que desenvolver nesses últimos anos é a minha capacidade de, talvez, adentrar dentro dessa história e coletar informações que vão ser relevantes. É entender o contexto de cada um. Não dá para eu posso propor um exercício aqui, né, mostrar um exercício, mas a aplicabilidade dele vai ser totalmente diferente, o sentido, a intensidade, o objetivo pode ser totalmente diferente para cada contexto.
Isso que você falou, a avaliação ela é constante, também é uma capacidade que o profissional precisa desenvolver de avaliar e fazer as adaptações com a velocidade necessária para que tenha algum efeito, né? E também as adaptações não só são no exercício que vai prescrever, mas também no discurso que você vai manter. Então, eu comecei há muito tempo mesmo, a adotar mais um pode ser, um depende do que de fato eu me colocar num pedestal que eu tenho uma resposta, mas sim discutir com o aluno, né, o que pode, por que isso pode melhorar, por que isso não pode melhorar, qual a minha opinião a respeito disso. Quando eu falo de ser transparente, que os processos de sintoma, para ele não se impressionar caso a dor aumente em algum momento durante algum exercício, né, como se fosse um fim do mundo, como dizer, tipo, saiu com mais dor depois de um treino, comum, extremamente comum, principalmente se eu passo um exercício novo, diferente, com algo que ele tem, por exemplo, alguns alunos com sintoma na cervical, então se eu coloco algumas posições que vão exigir mais do ombro, por exemplo, né, uma cadeia fechada, alguma coisa, cara, eu já sei que o aluno vai mandar mensagem depois reclamando que teve dificuldade para dormir, não sei. Mas muitas das vezes isso é fundamental para que no longo prazo esse sintoma diminua quando ele faz esse movimento e o sintoma diminua de maneira geral, né? Esse confronto é muito importante, eu preciso que o meu aluno entenda isso. E também não ficar com uma expectativa muito positiva caso a dor ela diminua bastante, né? É entender que é um processo de altos e baixos, mas que no longo prazo a gente tem aquela avaliação de que ela está diminuindo. E esse papel, eu acho que vai bem dentro do nome da live hoje, né? Que o papel do profissional na dor em si, nesse Sim, processo, né? Que total, total. que tende a ser dessa forma que você falou. Então, o meu grande viés hoje em dia é esse, né? É essa abordagem alimentada por várias perspectivas, mas que conversam entre si. Sim. Eu acho até, pensando, indo mais para os finalmente, mas eu também reconheço muito esses vieses nossos que tendem a centralizar-se, né? Porque a gente está sempre nesse mesmo assunto, nesse mesmo meio, nessa mesma forma de pensar. Só que essa própria forma eu acho que é a que mais muda, porque ela sempre está aberta para outras informações, sempre para outras variáveis, né? E por isso que eu, às vezes, vou diminuindo esses nossos vieses, né? Quando eu olho para eles, justamente por conta dessas capacidades de mudança. Que diferente de antes, que eu pensava, o paciente que tem dor pela manhã, que tem dificuldade de extensão, que tem dor irradiada na perna, ele tem uma hernia de disco, comprimindo raiz de L5, então eu tenho que fazer extensão para fazer o mecanismo mecânico inverso. Tá, mas e quem não faz isso? Aí eu entro com outras variáveis, outros raciocínios e possibilidades, né? Ao invés de uma explicação pura. Por que que o paciente está com dor, ou por que que a dor dele às vezes é desproporcional? Quais são os outros quesitos, né? Então, eu acho que até esse viés nosso também, apesar de ser viés, tem Sim, essa variável boa, né? De mudança, de capacidade de analisar-se dentro de qualquer área, digamos, né? Dentro de qualquer profissão, dentro de qualquer aplicabilidade, é uma visão, né? sim, por exemplo, se você adota complexidade, né, que complexidade é uma forma da gente entender, quando a gente aplica o sistema de movimento, é tentar explicar através das leis dos sistemas complexos por que a gente se movimenta da forma como se movimenta. Então, vão entrar vários conceitos, né, como restrição, auto-organização, que é um sistema, ele não é controlado por um sistema nervoso central absoluto, ele depende da influência do meio, com a tarefa, enfim, com muitos fatores. E talvez um dos fatores primordiais para que exista tudo isso é a imprevisibilidade, né? O lidar também com o caos, com aquilo que a gente não conhece e que não, de fato não vai saber quando essas interações começarem a acontecer e elas forem interações entre diversas variáveis do sistema começarem a acontecer, a gente não consegue ter uma expectativa de como é que vai ser um desfecho muito claro, assim, né? Então pode ser que às vezes a gente tenha uma expectativa que o desfecho vai ser positivo e ele é negativo.
Então, quando a gente começa a adotar e entender que a imprevisibilidade ela existe, faz parte de um sistema de movimento baseado na complexidade, você também começa a antecipar e se adaptar cada vez mais rápido ao imprevisto, caso ele aconteça, quer dizer, quando ele aconteça. Então, isso eu acho que é uma qualidade também que, quando você foge das amarras, né, daquela teoria dos programas motores, aquela coisa que a gente tem que reprogramar o movimento, né, do modelo cinesiopatológico, que existe o certo, que existe o errado, quando você abandona esse tipo de raciocínio e começa a emergir em outras linhas, você também começa a se desenvolver uh, dentro dessa adaptabilidade um pouquinho mais rápida e dinâmica. É, é, é difícil, né? Talvez Sim, todo esse contexto que a gente está trazendo aqui, finalizar, ou se eu posso trazer alguma informação que finalize, né, esse nosso assunto, que resuma esse todo o nosso assunto, talvez para qualquer profissional da saúde, é a capacidade de mudar e de estar focado no paciente, no cliente, no aluno. sim, Ou seja, se você precisar de outra forma de abordagem dentro das suas capacidades para aquele desfecho que ele precisa, analisando as variáveis deles, você vai fazer. Ou seja, né, talvez uma abertura maior em alguns pontos e uma libertação de outras trancas que a gente cria durante a formação, dê uma postura melhor no sentido de ação, né, do que essas que sim, a gente vem tendo. sim. Que você poderia resumir ou trazer para a gente como palavras finais? Eu acho que seria bacana para a gente finalizar a live. Tentar resumir de uma forma bem simples. Para vocês que estão assistindo, né, e talvez esse seja um discurso bastante diferente do que você aplica na sua prática ou nas suas próprias crenças, não crianças, existe vida além da postura ideal, do movimento correto, tá? Isso já está um tanto quanto ultrapassado em termos de discussão em reabilitação, em neurociências da dor, em neurociências do movimento. A literatura cada vez mais ela não consegue validar esse tipo de pensamento causa e efeito. Tá? Você não precisa ter necessidade de ficar explicando o mecanismo e você pode dar um papel mais ativo para o seu aluno, para o seu paciente. Você não é o detentor de todas as informações e o seu aluno tem informações muito valiosas que você não tem. Então, quando você começa a dar voz ativa para ele, você vai aprender bastante sobre o direcionamento que talvez você possa ter do que aquilo que você planejou, do que aquilo que você entende como correto. Então, eu acho que é um tipo de pensamento que ele está mais próximo do que a literatura vem indicando no processo de reabilitação, em diminuição de sintoma, e que, aí eu vou falar mais para a minha profissão, né, que muitos profissionais de educação física precisam começar a emergir mais nesse tipo de pensamento. Eu sei que a fisioterapia talvez esteja, na verdade a fisioterapia que está abrindo essas portas, né, a gente sempre, nessa área, a gente sempre foi atrás de vocês, mas a fisioterapia já está com excelentes trabalhos, tem excelentes fisioterapeutas trabalhando dentro dessa perspectiva, mas nós, como profissionais de educação física, nós também trabalhamos com pessoas com dor. Então, aí vou utilizar aquela frase minha que você citou, né? A gente precisa ser menos. Até esqueci a frase. A gente não Ser a pode parte ser do problema. a parte do problema, exatamente. A gente não precisa e a gente não pode ser parte do problema. A gente tem que estar na parte da solução. E a gente tem que estar e a fazer essa reflexão se de fato em qual lado a gente está, da solução ou do problema. E talvez o seu aluno saiba se você conseguir tirar essa informação dele. Muito bom, perfeito. Eu acho que a gente dando esse empoderamento para o paciente, a gente se empodera no tratamento do A gente se próprio empodera. paciente. Exatamente. Legal. A gente acha as respostas que a gente precisa. Justamente. E a resposta de cada pessoa, né? E a gente às vezes esquece que Isso cada pessoa tem as suas respostas, né? tem uma história diferente. Cara, mas eu acho que foi muito legal o papo. Muito obrigado não só por você disponibilizar o seu tempo, seu conhecimento
mas também por todo o conteúdo que você traz para a gente lá, né? Você pode ter certeza que eles estão todos salvos para algum momento serem reutilizados, seja em aula, discussões ou para a gente reaprender. Mas era muito bacana, não podia perder essa oportunidade e obrigado também por ter aceitado, por todo mundo que passou aqui, foi uma galera muito bacana. Acho que vai somar, né? E a gente vai deixar também para alcançar mais pessoas e mais conhecimento aí. Né? Eu agradeço mais uma vez o convite. Assim, para mim é sempre uma experiência de mostrar o meu trabalho, de discutir com alguém que tem a mesma linha. É, só tem a agregar para mim é sempre uma oportunidade de aprendizado, principalmente quando eu estou conversando com um fisioterapeuta, né, já que é uma área que eu aprendi a gostar muito e da onde eu trago muita informação para minha área. Quero agradecer a todo mundo também que participou, muita gente entrando e saindo, né, mas quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, né, algum tema que a gente trouxe aqui, passou um pouco mais batido, talvez, cara, fiquem à vontade para me mandar mensagem lá no Resgate. É, acho que depois eu vou abrir uma caixinha de perguntas para quem tiver alguma dúvida. Sintam-se em casa no meu Instagram, tá bom? Para fazer seus comentários, para não concordar com algo que eu fale, para, enfim, para acrescentar, trazer uma experiência sua, porque eu aprendo muito também quando sou confrontado, assim, quando eu sou questionado, quando alguém me faz pensar, isso é muito bom, tá? Acho que também é uma qualidade que muitos profissionais precisam desenvolver, né, com o tempo, né? Mas, Guilherme, mais uma vez, obrigado, cara. Um grande prazer te conhecer pessoalmente. Eu acho que a gente pode marcar outra live mais para frente, que com certeza vai ser muito boa também. Bacana, acho que a gente tem muito a discutir. Às vezes a gente pensa em só Sim? ensinar, mas essas discussões é que eu acho que eles citam de onde a gente pode tirar o conhecimento para cada objetivo e desfecho, né? Mas muito bacana. Obrigado mesmo. Obrigado, pessoal. Até breve. Continuem seguindo a gente. Se não seguem o Resgate, vocês estão perdendo muito, então corre lá, segue ele e vocês vão ver muita coisa bacana e também os cursos, né, Pedro? Tem os Ah, cursos, se eu não me sim. engano, no site. Isso. Não, mas fiquem ligados que agora, mês de julho, se tudo der certo, vai sair o grande curso do Resgate, que vai ser um curso bem atualizado, bem completo. Os cursos do site eles já vão sair do ar, eu vou ficar só com esse curso, que eu vou falar mais agora nas próximas semanas. Mas acho que o curso que ele vai trazer basicamente todo esse discurso, né, as aplicabilidades, toda a parte teórica, ferramentas, enfim, acompanhe o resgate que eu vou passar todas as informações que preciso. Muito bom saber. Valeu, pessoal. Valeu, Pedro. Até breve. Até breve.